vamos continuar, tendo nossas aulas da EBD. A gente, durante esse período da EBD, a gente tem trabalhado o livro de Romanos, o pastor já fez um estudo, e a gente está relembrando o estudo para a gente chegar até o ponto onde a gente já havia parado antes da pandemia, e poder dar continuidade no conhecimento, no crescimento dentro dessa carta, Hoje a gente vai estudar Romanos 1, 16 e 17, Eu vou estar aqui falando, mas eu lembro que também é EBD, então quem quiser fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida, acrescentar também aqui ao nosso estudo, fica à vontade, só levantar a mão aí, eu passo a palavra para vocês. Vamos ler o texto aqui. Você consegue colocar na NVI aí? Que é a versão da minha Bíblia aqui, aí a gente conversa, é uma coisa. Vamos lá então. A palavra de Deus fala o seguinte, lá em Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Vamos orar ao Senhor para iniciar nossa aula? Soberano Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais uma aula que o Senhor permite a gente começar aqui um estudo na Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo privilégio de ter a Tua palavra em nossas mãos e obrigado por este texto maravilhoso que o Senhor nos deu para estudar hoje, ó Pai. Neste momento eu entrego minha vida em Tuas mãos, Senhor. Fala através de mim, Pai. Tenha misericórdia do Seu servo. Perdoe as minhas falhas e fraquezas e me use para abençoar a Tua igreja, Senhor. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Hoje, esse texto que a gente está trabalhando aqui, Romanos 1, 16 e 17, é um privilégio para mim estar falando sobre ele hoje, para mim, esse texto é talvez um dos mais importantes que temos na Bíblia, isso se tiver como classificar o texto, e talvez isso eu tenho como falar que é um dos textos mais importantes da história do cristianismo. Esse texto foi o texto responsável por um dos maiores avivamentos da história, que foi a Reforma Protestante, onde voltou a se olhar para a justificação através da graça, através da fé em Jesus Cristo. Algo que havia sido esquecido, e que Lutero, ao ler esse texto, ele voltou ao ensino de Cristo, ao ensino dos apóstolos, e apresentou isso para a igreja, para o cristianismo. Como a gente viu com o pastor Paulo, quando ele iniciou o estudo da carta aos Romanos, o tema central da carta aos Romanos, se a gente fosse colocar um tema, apesar de falar de outros, é a justificação pela fé. É a justificação por meio da graça, por meio da fé em Jesus Cristo. E esse versículo, ele fala muito disso. Ele, na verdade, eu posso falar aqui de certa forma até resume isso, Essa doutrina da justificação pela fé é tão importante que Martinho Lutero, ele chegou a falar que este é o artigo pelo qual depende a prosperidade e a ruína da igreja. Se você tirar a justificação pela fé, a justificação por meio do sacrifício de Jesus Cristo, que valor que tem toda a nossa adoração a Jesus, se por meio das nossas próprias obras a gente conseguisse a salvação, que valor que teve a cruz do Calvário? Ou seja, se a gente tira isso, o cristianismo desaba, porque é nisso que a gente está sustentado, nesse Senhor. E por mais que pareça ser um tema batido, um tema que talvez muitos consideram como básico, a gente ainda encontra muitas distorções na igreja. Que tipo de distorção que a gente encontra? Por exemplo,
a distorção que as nossas obras ainda têm alguma participação na salvação, ou que a salvação está linkada com obras, né? A gente vê muito isso quando uma pessoa vem a óbito, por exemplo, né? Quando uma pessoa vem a óbito, dificilmente você vai ver um familiar que vai falar: olha, ele não acreditava em Jesus Cristo, ele não creu em Cristo e infelizmente ele não está no céu. Geralmente o que você vai ouvir é que ele era uma pessoa muito boa e provavelmente ele está nos braços do Senhor. Você também tem um grande problema na compreensão da fé que salva, né? Muitas pessoas acreditam que é só eu vim aqui no dia da minha profissão de fé, sentei em frente à igreja aqui, falei que eu tenho fé em Jesus Cristo e eu já tenho uma fé e já estou salvo. Ou seja, uma fé somente em palavras, e que muitas vezes não é uma fé verdadeira, é uma fé que salva. A gente vai iniciar então agora o estudo nesse texto, e é interessante que a gente vê lá em Romanos 1,16. Paulo ele começa ao falar desse texto, né, ao falar ali desse princípio do Evangelho, ele fala assim: não me envergonho do Evangelho. Muito interessante a gente ver Paulo falando isso, né? A gente se pergunta, mas qual é o motivo? Por que Paulo se envergonharia por isso, naquele período? É interessante a gente entender o que acontecia naquela época. Naquela época era um período onde a gente conhece como helenismo, onde tinha uma grande valorização dos princípios filosóficos, da sabedoria, do saber. E Paulo ele vem com uma mensagem que é escandalosa para, na verdade, todos os povos que estavam ouvindo. Vou dar um exemplo para vocês aqui dos gregos, judeus e romanos. Para os gregos, ele pregar, por exemplo, a ressurreição era algo absurdo, porque para o grego, na filosofia grega, tudo que é matéria, tudo que é corpo, era ruim. Só a alma, o espírito, tudo que não era material, que era bom. Então Paulo vinha com uma mensagem que, olha, Deus vai ressuscitar os nossos corpos. Era motivo de escândalo. A gente tem, por exemplo, se eu não me engano, em Atos 14, Paulo pregando lá em Atenas. E na hora que ele fala da ressurreição dos mortos, o povo começa a rir, a zombar dele. A gente tem também, no meio do povo que estava ouvindo a mensagem do Evangelho, os judeus. E imagina para um judeu ouvir que o seu Messias era um Cristo crucificado. Não era isso que eles esperavam. Não é isso que eles esperam. Eles esperam um grande líder que vai trazer libertação. Então olha o escândalo para o judeu. E para o romano, a mesma coisa, era escandaloso. Porque os romanos, eles viviam o paganismo. O paganismo era assim: vamos pegar todos os ídolos, a gente conquistou povos, a gente pode pegar os deuses dele, e tudo é Deus, tudo é Deus. E aí vem Paulo falando, não, que só tem um Senhor, que somente um é digno de honra e glória, de culto. E amém, amém. E o que a gente vê? A gente vê nisso que os romanos chegaram a chamar os cristãos de ateus. A gente era conhecido pelos romanos como ateus, porque os cristãos não prestavam culto aos deuses romanos, pelo contrário, falavam que aqueles deuses nem existiam. Então a mensagem do Evangelho era escandalosa para todos os povos. Mas é interessante que Paulo, ele fala que ele não se envergonhava disso. Ele não se envergonhava de todos esses desafios, de todas as zombarias que talvez ele iria ouvir. Ele não se envergonhava disso. Eu queria pedir para o Vitor colocar aí 1 Coríntios 18 ao 25. A palavra de Deus diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus.
Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, né? Interessante como a mensagem de Deus era uma loucura para aquele tempo. Mas esta é a sabedoria de Deus, este é o caminho dado por Deus. E é essa mensagem que Paulo pregava. E ele pregava com afinco e para todos os povos. Ele não fazia distinção, como a gente vê lá em Romanos 1,14, que o Ackley fez o estudo no último domingo. Paulo fala como devedor tanto para gregos quanto para os bárbaros, tanto para os sábios como aos ignorantes. Paulo pregava para todos os povos, mesmo sabendo os desafios. Hoje não é diferente, né? Hoje, se a gente olhar para o contexto que a gente vive, também temos motivos de perseguição e de zombaria do povo, né? Por exemplo, a gente vive um tempo que não chega a ser um paganismo ali romano, mas um tempo onde todo mundo fala, um tempo de relativismo, né? Não, todo mundo vai a Deus, todo mundo busca o seu Deus e vai chegar a Deus de alguma forma, no final vai estar todo mundo junto. E aí chega o crentão lá no meio, né, que conhece a palavra de Deus, fala: não, João 14,6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E às vezes todo mundo vai olhar para você e talvez vai zombar dessa mensagem, talvez vai falar com você. Você quer falar aí, Ana? Então, tem pessoas que questionam, falam que a gente não gosta da mãe de Deus, né? Então eles têm muitos questionamentos com respeito a essas idolatrias, né? Então, sim, Maio. A gente é questionado nesse tempo. A gente é questionado, por exemplo, da idolatria, que a gente às vezes questiona, a adoração a outros ídolos, né? Seja no catolicismo e em outras religiões também, e a gente vê que a gente acaba sendo alvo, né? De zombaria, de discussão, até de perda de amizade por conta disso, né? A gente também pode ser zombado quando a gente fala de santificação. A gente está aqui no mês da juventude, vai encerrar hoje à noite ou encerrou ontem? Hoje à noite, né? Então ainda a gente está no mês da juventude, e um jovem, por exemplo, falar de santificação, falar de santidade no namoro, um jovem falar, por exemplo, com seus amigos que está abstendo de alguns lugares, de algumas coisas, talvez seja motivo para zombaria, talvez para perseguição, e são motivos que talvez possa te envergonhar de falar uma mensagem dessa. Até mesmo frequentar uma igreja hoje talvez seja motivo de vergonha. Tem pessoas que têm vergonha até de falar de que frequentam uma igreja. Fala assim: não, domingo eu não posso. Mas por quê? A pessoa não fala nem que vai na igreja. Não posso, tem um compromisso e tal, né? Mas a gente, como a gente vê, a gente não está em situação muito diferente. Mas a gente, como cristão, precisa acordar e conhecer, assim como Paulo conhecia de fato o Evangelho e o seu poder, a preciosidade que tem guardado ali no Evangelho, o poder do Evangelho. Caso contrário, a gente vai se sentir envergonhado quando a gente for confrontado em declarar, a gente vai se sentir envergonhado de declarar a nossa fé. Quando entendemos o Evangelho, ele não se torna vergonha para nós, mas nos faz sentirmos honrados de ensiná-lo. Eu queria até ler um texto aqui que estava fora do meu script, mas ontem eu estava lendo a carta de 2 Timóteo,
e eu achei muito interessante, 2 Timóteo 1, 11 e 12. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: deste evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, pois sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. A gente vê aqui que o apóstolo Paulo até fala que ele sofre sim, mas nunca se envergonha, porque ele sabe em quem ele crê, e sabe que Cristo vai guardar todas as suas promessas, vai fazer cumprir todas as suas promessas. A gente vê então aqui a segunda pergunta que vem à mente quando a gente lê esse texto, né? É o motivo, mas por que ele não tinha essa vergonha? E a resposta está no próprio texto, quando a gente lê aqui: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A gente vê aqui que ele não se envergonhava, porque ele conhecia, ele sabia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, é para todos aqueles que creem em Cristo. A justiça de Deus é revelada nesse Evangelho, e Deus torna o homem justo, o homem que ouve essa mensagem e crê nessa mensagem, declarado justo perante Deus. O primeiro ponto aqui é o poder de Deus para a salvação. É interessante quando a gente vê essa expressão, quando ele fala que é o poder de Deus para a salvação, porque se você buscar lá no original, o pastor já falou algumas vezes aqui no culto, né? A gente vê que a palavra que está ali por trás de poder é dunamis. Essa palavra é que deu origem, por exemplo, ao que a gente conhece como dinamite. E essa é a expressão de maior poder que se tinha naquela, de maior força. E é essa expressão que Paulo usa aqui para falar do poder do Evangelho. Um poder que é capaz de libertar o homem das algemas do pecado, das algemas que o prende ao pecado. Ele liberta o homem dessa condenação, dessa situação, e mais do que isso, o conduz à vida eterna. O Evangelho, ele apresenta o problema do homem, que é o estado de pecado dele, e também apresenta a solução, que é em Cristo Jesus. É interessante que no Evangelho a gente tem o tratamento da causa, não só dos sintomas. Eu gosto muito de usar o exemplo de um trabalho batista, que a gente agora está entrando em mês de missões nacionais a partir da semana que vem, né? Todo mundo que quiser estar presente aqui vai ter o culto de início, domingo. Missões nacionais vai ser uma bênção. E tem um trabalho batista que é a Cristolândia. E a Cristolândia, ela faz esse resgate de pessoas que estão ali nas cracolândias espalhadas pelo Brasil, e faz o tratamento da pessoa, apresenta Deus, Cristo para essa pessoa. Eu gosto de falar do exemplo da Cristolândia por causa disso, porque a Cristolândia, a gente tem trabalhos de tratamento de drogas no meio secular também, e que faz esse tratamento, clínicas, por exemplo, particulares ou ONGs que fazem esse tratamento. E o tratamento vem para tratar o sintoma do vício naquela substância. Ele vai fazer esse tratamento por meio de química, por meio de atendimento com psicólogo, né? E vai fazer este tratamento na pessoa e vai tratar aquele sintoma que ele vive. Porém, aquela pessoa vai continuar aprisionada em outros maus, em outras mazelas que ela também vive. Agora, a Cristolândia não. A Cristolândia, ela faz o mesmo trabalho. Ela tira a pessoa ali da Cracolândia, essa pessoa tem acompanhamento médico,
ela tem o tratamento também daquele vício da droga, tem tratamento das patologias que ela está vivendo, né? Da fome, da subnutrição, mas mais do que isso, a Cristolândia, ela apresenta Cristo. E aí, se você vê uns milagres de pessoas que saem lá da Cristolândia e se tornam pregadores, missionários, tem uma vida transformada por completo. Eu conheci um caso desse no acampamento, um missionário que chama Anderson. Ele foi atendido pela Cristolândia, fizeram o tratamento dele, apresentaram Cristo, ele se casou com uma missionária da Cristolândia, ele foi batizado, fez teologia, hoje ele é pastor. E você olha para ele e você fala assim, não é possível que esse homem viveu lá na Cracolândia. É isso que é o poder do Evangelho. Amém. Amém. E o Evangelho, ele é poderoso. Por que reside tanto poder no Evangelho? Porque esse poder, ele vem de Deus, como o apóstolo Paulo fala que é o poder de Deus. Ele tem sua origem em Deus, e por isso ele tem tamanho poder. Deus opera seu poder de libertar o homem do pecado e lhe dar a salvação através do Evangelho. Essa é a mensagem que salva, gente. Isso é importante. O homem, seu amigo, seu familiar precisa ouvir esta mensagem para ter a libertação dos seus pecados, a sua justificação, a tua salvação. Nossos filhos, no caso dos pais, os filhos não serão salvos por meio de diplomas, por meio de uma vida bem-sucedida, por meio de arrumar talvez uma esposa, uma boa esposa. Os membros de uma igreja não serão salvos porque batizaram um dia, porque professaram uma fé, porque servia muito a igreja, ou fazia tudo na igreja. Não. O que vai salvar é uma real compreensão do Evangelho, é uma fé em Jesus Cristo, uma confiança nele. Por isso essa é a mensagem que a gente tem que pregar. Essa é a mensagem que aqueles que não conhecem a Cristo precisam ouvir. E a sua igreja, nós temos a responsabilidade de pregar essa mensagem, né? O Washington falou muito disso quinta-feira, quando ele falou conectados para conectar outra pessoa. A gente está conectado em Cristo para um propósito, conectar outras pessoas nessa videira. A gente vê aqui também que o Evangelho é para todos os que creem, né? Quem que necessita desse Evangelho? Quem que precisa desse Evangelho? Às vezes a gente faz essa classificação, gente, e a gente nem percebe. A gente vê, por exemplo, muitas vezes a gente se comovendo e sendo levado a pensar, por exemplo, que evangelismo é só para a África, gente. Já percebeu isso? Eu falo porque eu sou envolvido com missões e a gente vê um pouco disso. Não que lá não necessite, lá necessita. Mas às vezes a gente liga, por exemplo, o evangelho para a pobreza. O pobre ali é aquele que está passando fome, esse precisa do Evangelho. E a gente, por exemplo, acha um absurdo pensar que tem missionário na Europa. O que o povo da Europa precisa dessa mensagem, né? Isso é algo que acontece muitas vezes, e a gente não sabe o esfriamento espiritual que está vivendo a Europa. Um período já de pós-cristianismo, se você for estudar lá, onde o que é mais comum de se ver é igrejas vazias. Onde, por exemplo, a fé protestante é uma fé de levar o filho, apresentar na igreja e nunca mais aparecer. Então, muitas vezes a gente faz essa ligação, só que o que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 3:23 é que não há distinção. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, independente da condição de vida do homem aqui na terra. Independente se a pessoa aparentemente é boa ou ruim aos nossos olhos, todas as pessoas têm pecado em seu coração, tem a cobiça, tem a mentira, tem tudo isso marcado em sua vida e são necessitados dessa mensagem, tanto gregos quanto bárbaros, sábios ou incultos. Não existe uma pessoa nesse mundo que não necessita ouvir a mensagem do Evangelho, desde aquelas que nascem em nossos lares,
até aqueles que estão nos lugares mais remotos, mais afastados de nós. Todas essas pessoas precisam ouvir essa mensagem. E é aí que entra a missão da igreja, a missão nossa local aqui, de levar a mensagem do Evangelho aqui em Pouso Alegre. A nossa missão também se vê do ponto de vista mundial, de, por exemplo, a gente vai ter agora mês de missões mundiais, nacionais, e a gente tem que ter oração pelos nossos missionários que estão longe. A gente tem que ofertar e participar para abençoar esses que estão indo falar com aqueles que a gente não tem contato, que não tem a possibilidade da gente ir lá e falar de Jesus. Mas pessoas que deixaram família de lado, deixaram talvez sonhos profissionais, sonhos que eles tinham do ponto de vista pessoais, cidades que eles amavam, deixaram tudo isso para ir servir lá no lugar onde a gente não alcançaria para falar de Jesus. Por isso que é tão importante a gente orar, a gente contribuir para a obra missionária. A partir do momento em que se ouve a mensagem do Evangelho, Deus vai operar na vida daquele que ouve, o Espírito Santo vai tocar na vida daquele que ouve, e mediante então essa operação do Espírito, a fé produzida pelo Espírito Santo, essa pessoa vai tornar ciente da mensagem de Jesus Cristo. Romanos 10:17 fala o seguinte, bota aí, Vitão. Romanos 10:17 fala: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, né? É somente através da pregação que a pessoa vai ter sua vida trabalhada pelo Espírito Santo. Por isso que a gente tem que sim lutar para levar a mensagem do Evangelho a todos aqueles que nos rodeiam, que ainda não ouviram, que ainda não depositaram fé em Cristo Jesus, não conheceram essa mensagem. Agora, o que a gente tem que pensar é sobre a fé pelo qual Deus salva, né? A fé aqui, ela é algo muito maior do que uma simples declaração de fé, né? Eu tinha falado aí com vocês que não é simplesmente chegar aqui na frente da igreja e falar: eu acredito em Jesus, falar aqui no seu meio, falar com os irmãos. Não, a fé que salva, ela é marcada por algumas características. As características o primeiro é ter um conhecimento dessa mensagem, você ter discernimento de que a mensagem do Evangelho é Cristo sendo crucificado para salvar os pecadores, que você vive uma situação de pecado. Isso é um conhecimento básico, conhecer o Evangelho. O segundo é consentir que isso é verdade, que isso é real. Eu realmente creio que isso aconteceu e que isso é algo real. Mas isso basta? É lógico que não basta, porque como Tiago fala lá em Tiago 2,19, até os demônios sabem que tudo isso é verdade. E falar para vocês que Tiago vai falar que eles ainda tremem e tem temor diante dessa mensagem. Tem gente que nem treme diante de ouvir essa mensagem. Mas a fé que salva, ela tem uma terceira característica, que é uma real confiança nessa mensagem. Quando você realmente confia nessa mensagem e confia totalmente que Cristo morreu por você, que você tem a salvação por meio de Cristo Jesus, que um dia o seu Senhor irá te buscar, e a sua confiança é tão grande que você confia todos os seus passos, você confia toda a sua vida, você confia a Ele todas as suas vontades, vivendo a vontade dEle. E é essa uma fé que realmente salva, como a gente tem falado muito aqui nesse mês da juventude, né? É uma fé que é evidenciada nos seus próprios frutos, né? Como Cristo fala lá, que Ele que é conectado na videira dará muitos frutos. A Rúbia falou um pouco disso aqui ontem. A Rúbia falou um pouco até da vida dela, né?
de como ela conhecia a verdade, até concordava com aquilo, mas uma real conversão ela só foi ver mais tardio na sua vida. E a gente vê isso através até dos frutos das pessoas. Charles Hodge, ele traduz essa fé que Deus opera a salvação, esse veículo que torna o poder de Deus revelado no Evangelho, como a inteligente percepção, captação e dependência da verdade como revelada no Evangelho. É quando a gente capta, declara dependência, declara que tudo que você pode fazer é confiar realmente sua vida em Cristo para obter a sua justificação. Então não é só acreditar na existência de Deus, não é só sentir emocionalmente a existência de Deus e o seu amor, mas é pegar tudo isso e transformar em uma confiança genuína no Deus que salva. É a confiança de que Deus é poderoso para, mesmo eu sendo pecador, me perdoar a ponto de eu poder ter uma vida de paz com Ele. É muito interessante essa ideia de ter uma vida em paz com Ele. Quando a gente vê, por exemplo, a vida de Lutero, né? Eu li um livro que chama Servos de Deus, do Franklin Ferreira, que ele fala que quando Lutero ele leu o texto, o justo viverá pela fé, ele conseguiu estabelecer essa ligação entre justiça de Deus e a fé em Jesus Cristo. Lutero fala que era como se ele entrasse nos portões do paraíso, que todo medo, toda a aflição que ele vivia, Lutero ele chegava a falar que ele tinha ódio quando ele lia o termo justiça de Deus na Bíblia, porque ele olhava para a justiça de Deus e ele falava: eu não sou digno disso, de passar por esse julgamento, mesmo eu sendo aqui um monge, mesmo eu tendo toda essa vida de devoção aqui religiosa, eu não vou passar por esse julgamento. Esse Deus é um tirano de cobrar isso de nós, porque nós não conseguimos isso. Era esse o pensamento de Lutero. E quando ele vê isso, que a justiça de Deus é uma justiça que vem dele, dada a ele por meio de graça, por meio da fé em Jesus Cristo, ele fala isso: eu entrei nas portas do paraíso, eu encontrei paz com Deus. O Evangelho é a demonstração clara e objetiva da justiça de Deus. A vida, obra e ministério de Cristo são clara evidência da justiça de Deus. É interessante que a gente vê isso. O que a gente vê na Bíblia é que no Antigo Testamento é revelada uma lei, e aquela lei, a lei que a gente vê ali, a lei de Moisés, ela vem ao ser humano como a vontade de Deus para a nossa vida. A gente lê, por exemplo, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, e a gente vê qual é a vontade de Deus, né, para a vida dos seus. Mas infelizmente, ao mesmo tempo, quando a gente lê ali os 10 mandamentos, estou falando só dos 10, não vou nem entrar nos pormenores. Quando a gente olha lá, não cobiçarás, quando a gente vê lá falando para a gente não mentir, para a gente amar a Deus acima de todas as coisas em todos os momentos da nossa vida. E a gente olha para a nossa vida, quantas vezes a gente deixa Deus de lado e coloca outras coisas acima de Deus. Quantas vezes a gente mente, às vezes mente até por bobeira, que depois a gente fala: por que eu menti isso? Eu não entendo nem por que eu menti. Quantas vezes a gente cobiça, não só mulheres, mas também coisas materiais, a vida do outro. E aí a gente olha para aquela lei moral de Deus e tudo que a gente pode ver é a condenação. E Hebreus 9:27 fala que ao homem está condenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Todo homem vai passar por isso, todo ser humano vai passar por isso. A gente vê, né, que Deus vai julgar os homens. No exercício deste ofício, Deus é justo juiz.
pois a justiça é um dos seus atributos. Deus é justo, Ele faz a justiça. Entretanto, quando se fala da justiça revelada no Evangelho e que o homem se beneficia pela fé, estamos falando de uma justiça que Deus concede e aprova. Os seres humanos partilham dessa justiça. A gente não é salvo por nossos méritos, porque eu cumpri toda a lei de Deus, porque eu sou um cara totalmente moral perante Deus. Não, a gente é salvo por meio dos méritos de Cristo, pelo que Cristo fez por nós. E isso nos é imputado como justiça e somos declarados justos perante Deus, né? É muito bom a gente ouvir isso, né? Porque lendo também um outro comentário de Romanos, que é de Douglas Moo, ele vai falar o seguinte, que Lutero, ele olhava para si e ele olhava no seu coração e o que ele via era egoísmo, ele via era o pecado, a mancha do pecado, e ele não se via como fazer o suficiente para ser salvo, mas ele viu que Deus fez por ele o que ele não poderia fazer. A gente vê aqui que ninguém é justo por si mesmo perante Deus, à luz da Bíblia. Ninguém pode se tornar justo a ponto de quebrar a barreira do pecado e ter um relacionamento com Deus. Por que isso? Porque a lei de Deus exige obediência perfeita, e isso nós não conseguimos fazer. Tiago 2,10 vai falar: pois quem cumprir toda a lei, mas tropeçar em um ponto que seja, se tornará culpado de quebrá-la inteiramente. A gente não tem como cumprir essa lei, a gente não tem como fazer isso, e isso cai por terra, essa ideia que eu até falei no início, de quando a pessoa vai a óbito e fala assim: fulano era bonzinho, fulano era alguém muito bom, ajudava os pobres, nossa, caridoso, você precisa ver o que ele fez tal dia. Eu lembro disso até hoje. Com certeza agora ele está lá, um anjinho olhando por mim no céu, né? Essa é o que a gente mais ouve aí. Mas até esse homem que Deus usou por certas vezes para operar boas obras aqui na terra, mesmo este homem, ele tem a mancha do pecado em sua vida, e se ele cometeu um pecado, gente, perante a santidade de Deus, ele já é um grande transgressor. Nesse caso, nós não podemos ser justos pelas nossas obras, não conseguimos fazer isso de forma perfeita, não podemos ser justos por nossa justiça própria, pois ela é falha e cheia de pecados. A nossa justiça é falha, porque nós somos falhos. A justiça, então, própria não pode ser usada, não pode nos levar a essa salvação. Portanto, a justiça que nos salva é uma dádiva dada pelo próprio Deus, em meio ao amor e graça dele. Ela precede dele. Em imenso e infinito amor, numa imensa demonstração da sua graça, Cristo permitiu que seu Filho fosse crucificado em uma cruz romana para que nós tivéssemos a justificação. E isso é a mensagem do Evangelho. Romanos 5,8 fala: mas Deus demonstra o seu amor. Cristo Jesus morreu para nos salvar quando ainda éramos pecadores. Quando a gente ainda era inimigo de Deus, o seu Filho foi numa cruz para nos salvar. A justiça revelada no Evangelho é a justiça de Cristo, que é dada a todo aquele que crê, para que por esta fé o sujeito se torne justo diante de Deus, através de uma justiça que não é dele, mas é de Cristo. O quarto ponto que a gente falou é que Deus torna o homem justo perante a fé. Essa justiça cumprida na vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo é dada gratuitamente ao pecador arrependido que pela sua fé confia no Senhor todos os dias. Ô Vitor, você consegue colocar aí Efésios 2,8? A gente leu esse texto é muito conhecido: pois sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
E quando a gente lê isso, é maravilhoso pelo seguinte, deixa esse texto aí, Vitor. Quando a gente vê esse texto, se você for lá no original, no grego, a palavra graça é uma palavra feminina, a palavra fé é uma palavra feminina também, e o isto é uma palavra neutra, ou seja, o isto ele não está ligado só com fé, não está ligado só também com o ato da graça, mas ela está ligada com todo aquele processo que é narrado de Efésios 2, do 1 até aí a conclusão no 8. Muitas vezes a gente vê a ligação daí do isto só pela fé, a gente acredita que só a fé é um dom de Deus, né? Um dom dado por Deus, mas não é só isso. Todo o processo de salvação, desde a cruz do Calvário, desde o meio da salvação, desde tudo o que ocorre, inclusive a fé, tudo isso é um dom de Deus, um presente dado gratuitamente por Deus ao ser humano, ao salvo. Por essa razão é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, uma fé depositada na obra de Jesus Cristo, na dependência e na confiança e no serviço a Jesus Cristo, como está escrito, o justo, aquele que no dia do julgamento será declarado como justo, vem por meio da fé, uma justiça imputada em nós, uma justiça que vem de Cristo. Então, para a gente concluir, vamos fazer aqui 4 aplicações no nosso estudo de hoje. O primeiro, eu não posso me envergonhar de viver, crer e divulgar o Evangelho, pois nele Deus manifesta o melhor e mais amoroso do seu poder. A gente está agora, como eu falei, no mês da juventude, e hoje a semana acabou batendo aqui com conectados para conectar. E como foi falado pelo Washington, como foi reforçado pela Rúbia também ontem, né? O Washington ele falou de evangelismo, testemunho pessoal e discipulado, e isso é dever nosso, e a gente não tem que se envergonhar, a gente tem que ser crente. A gente não tem que em cada ambiente se adaptar. A gente tem que pegar o que a gente aprende aqui na igreja. Não é para ficar só aqui não. A Rúbia é dura. Mas aí o que acontece? A gente não pode ser crente que pega aqui tudo isso que a gente aprende. Gente, hoje a gente falou tanto do Evangelho, falou tanta coisa maravilhosa para você compartilhar com aqueles que ainda não creem. E aí, quem que você vai usar essa mensagem? Com quem que você vai falar essa semana essa mensagem? Quem que vai ser? Qual vai ser o seu propósito? Quem você vai pôr em oração por isso? Vamos ser crente, evangelista, discipulador, cumprir a ordem dada por Jesus. Não vamos ser crente de cadeira de igreja, de banco de igreja, não. Fala aí, Helena. Então, Romanos 3, 10, 11, 12 fala assim: como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Resumindo, nós necessitamos de o tempo para trabalhar com a gente, porque nós não somos esses crentinhos que a gente vai, essas belezinhas, não. A gente briga, a gente, para ser o verdadeiro cristão, a gente briga dentro da gente o tempo todo. A hora que você abre o telefone para mandar mensagem, WhatsApp, uma coisa com o esposo, com o filho, uma coisa séria, já vem aquele negócio tentando enterrar dela abaixo as coisas do mundo. E se você não ficar brigando o tempo todo com os principados da amistade, você cai na deles. Então não é fácil ser cristão, não é fácil herdar a glória, não, né? Mesmo porque nós sabemos que Jesus já pagou o preço, mas nós temos que fazer para nós continuarmos a herdar a coroa da vida, porque senão, ó,
Na verdade, Helena, é isso mesmo. A gente não é porque a gente aceitou a Cristo que não deixa de ter desejos carnais na nossa vida. É uma luta, né? Paulo ele vai falar dessa luta da carne contra o espírito. É interessante que, como a Rúbia falou ontem aqui no grupo de jovens, ela cantou uma musiquinha de criança que eu não conheço, que eu não cresci na igreja, mas o pessoal que cresceu na igreja deve conhecer. E a Rúbia falou sobre o crescimento cristão, e ela falou: leia a palavra e oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. É assim a musiquinha. E aí o que acontece? Simples, né? Leia a Bíblia e faça oração, e às vezes é tão difícil, porque é assim mesmo, gente. A carne luta contra o nosso crescimento espiritual. A carne luta contra o evangelismo. Talvez na hora que você chegar de frente à pessoa, essa vergonha que a gente falou aqui, essa vergonha que procede da carne, vai bater em você, e você vai ter que lutar contra isso. E é essa luta que a gente precisa vencer, porque a gente tem que viver uma vida pelo Espírito, guiada por Deus, né? Fala aí. Deus era um homem segundo a mesma paixão que nós, né? Orou a Deus para que não chovesse, não choveu, né? Depois de 3 meses ele orou, aí veio a chuva. Então a gente não tem que se envergonhar, porque a gente não é perfeito, mas a gente tem que entender que a oportunidade não requer se somos perfeitos ou não, é dada por Deus, e a gente tem que aproveitar. E a gente tem que aproveitar mesmo, gente. A gente tem que aproveitar sempre para falar o Evangelho, seja por meio do evangelismo, seja por meio do testemunho, como o Washington falou, seja por meio do discipulado. Gente, você tem uma oportunidade, tem um chegado seu que às vezes dá a oportunidade de fazer um estudo bíblico com ele, se desafia, vou discipular alguém. Vamos marcar de estudar a Bíblia uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, a gente sentar. Você sabe fazer isso tudo, começa com um devocional, né? Fala com você, vai conversar com a pessoa. Um devocional, você faz, é algo simples. Às vezes a pessoa não conhece nada da Bíblia. E às vezes com o pouco que você tem, Deus já vai usando. E com certeza, você fazendo esse estudo, você vai se desafiar a aprender mais, a buscar mais. E vai entregar mais para aquela pessoa. Sabe, a gente tem oportunidades. Quantas vezes visitantes não entram na nossa igreja, pessoa que está começando, que está vindo ali, buscando a Deus, já deram até o primeiro passo de entrar numa igreja, e é a oportunidade de você estar crescendo junto com ela, né? Segunda aplicação, o Evangelho é para todos, mediante a fé em Cristo. Uma fé que não é emotiva, mas racional. Essa fé é demonstrada na confiança de que somos salvos por Cristo, né? Que a gente tem essa ideia na nossa cabeça, que a mensagem do Evangelho é necessária para todos. Todos necessitam ouvir essa mensagem. Ela é uma fé que é muito mais do que você estar aqui num louvor abençoado nosso aqui que a gente tem e sentir uns arrepios, mas é uma fé de real confiança no Senhor. Não é algo só ligado à emoção, mas é até do ponto de vista da razão, de você confiar inteiramente sua vida nessa mensagem. Terceira aplicação: eu sou um pecador e nunca deixarei de ser. Então, para atender à justiça que Deus exige, eu vou precisar de que alguém faça alguma coisa por mim. Glória a Deus, porque Cristo me tornou justo, né? Se tornou justo por mim. Agora eu posso desfrutar da condição de justificado, né? Que a gente nunca perca isso no coração, que é essa dependência de Cristo, né? Porque talvez você esteja vivendo o processo de santificação, que é uma verdade bíblica, que Deus vai tratando os seus pecados e vai te moldando segundo a palavra de Deus, e talvez você chegue num ponto onde a sua soberba, onde você se sente tão orgulhoso de si próprio que você se esquece, você deixa de lado, né, que a sua dependência para a salvação é por meio de Cristo. Você nunca deixa que a soberba e o orgulho tomem conta do seu coração, né? Que a gente tenha sempre isso, que Cristo é o nosso único caminho para a salvação. A quarta aplicação:
Todos os dias da minha vida precisam ser vividos na confiança e na dependência daquele que se fez justiça de Deus para que se fosse aceito como filho. Que a nossa dependência sempre esteja depositada, toda a nossa confiança em Jesus. Que a gente esteja sempre voltado a Ele, dependente dEle, confiando o nosso passo a Ele. Que a gente nunca abandone essa mensagem, que seja uma realidade diária na nossa vida. E que pessoas sejam então levadas por meio do nosso testemunho, do evangelismo, a essa fé verdadeira. Que a gente possa ser sal da terra, luz deste mundo. Que a gente possa transformar vidas por meio do poder grandioso da mensagem do Evangelho. Amém? Vamos fazer uma oração para terminar a nossa EBD. Aí a gente está encerrado. Senhor Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, por essa mensagem maravilhosa de hoje, ó Pai. Obrigado pelo sacrifício que o Teu Filho fez na cruz do Calvário. O sacrifício que nos permitiu, ó Pai, se apresentar como justos perante Ti. Senhor, como somos gratos, e nem tem como exprimir isso por meio de palavras, não tem como quantificar a grandiosidade da Tua misericórdia, da Tua graça, ó Pai, por meio de palavras. Tudo que a gente pode fazer é agradecer a Ti, dar graças a Ti, louvores, honra e glória a Ti, ó Pai. Obrigado porque o Senhor fez por nós aquilo que nós, pelas nossas próprias forças, não conseguiríamos fazer, ó Pai. Neste momento eu peço que o Senhor trabalhe em nossa vida, na minha vida, na vida dos irmãos que estão aqui na igreja, na vida daqueles que nos acompanham pela live. Que essa mensagem cresça dia após dia em nosso coração. A mensagem da justificação por meio da fé, da justificação por meio do Teu Filho, ó Pai. Que a gente possa depositar cada vez mais confiança nessa mensagem, que a gente possa viver uma vida dependendo do Teu Filho e de real entrega a Ele, ó Pai. Que a gente possa ser usado por Ti para a pregação dessa mensagem, para a expansão do Teu reino. Que o Senhor traga avivamento, ó Pai, à nossa cidade, à nossa igreja, ao nosso Brasil, ó Pai. A gente está entrando agora em meio de missões nacionais e a gente clama pelo Brasil. Nós necessitamos do Ti, ó Pai. Que a cruz de Cristo, que a mensagem do Evangelho, que a morte e ressurreição do Seu Filho seja pregada e que Teu Espírito trabalhe em muitas vidas. Esse é o desejo do coração, do meu coração, desta igreja, ó Pai. Que o Senhor dia após dia possa levar essa mensagem do Evangelho a todas as pessoas, pois sabemos que todos somos dependentes delas, ó Pai. Sem Ti nada podemos fazer, somos merecedores da ira, mas por meio do Teu Filho agora somos justificados e temos acesso a Ti e vamos viver uma vida eterna contigo, ó Pai. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa certeza, Pai. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Pode dar um joinha para o irmão do lado, um tchauzinho, e que Deus abençoe o domingo de vocês e de todo mundo que nos acompanha também pela live.